alunos, tudo bem com vocês? Daremos então continuidade ao nosso estudo do direito administrativo e nós vamos começar aí a matéria de atos administrativos. E essa matéria nós vamos picá-la, nós vamos dividi-la em algumas partes, justamente para facilitar o seu estudo. Claro, nós temos informações importantíssimas no slide, mas em relação a essa matéria e para mim, que sou uma facilitadora do seu estudo, para que eu possa te ajudar, eu vou abrir algumas telas em branco e nós vamos conversando e aí vocês vão fazendo as anotações aí de vocês no caderno, né, no Word, etc, onde vocês costumam anotar aí, tá bom? Para facilitar, para ajudar, para essa matéria não ficar tão pesada, tão difícil você conseguir então gabaritar todas as questões de atos, tá bom? Quando cai atos administrativos, pessoal, nós temos algumas cobranças corriqueiras das bancas, tá bom? Algumas cobranças que nós já conhecemos e sabemos que é fortemente cobrado. Então, em relação a isso, nós vamos abordar. Quando tiver algum assunto um pouco mais profundo, que cai menos, que é geralmente adstrito aí a uma segunda fase, uma segunda etapa, tá bom? Eu também vou chamar a atenção de vocês em relação a isso, tá bom? Vamos lá, então. Atos administrativos. O que é um ato administrativo? E para começar, nós precisamos aí conceituar. Por isso que essa primeira noção é extremamente importante. Quando nós começamos no direito administrativo a falar em atos administrativos e começando a conceituar os atos administrativos, eu já posso chamar a atenção para uma coisa que cai bastante em prova. A diferença de ato administrativo para ato da administração. Professora, não é a mesma coisa ato administrativo e ato da administração? Não, são coisas distintas, tá bom? Com conceitos diferentes e que são abordados aí em provas de concurso dos mais variados tipos e médio, fundamental, superior. Se cai ato administrativo, a diferença sempre é cobrada. Vamos lá. Quando eu falo em ato administrativo, eu falo em espécies do gênero atos jurídicos, tá bom? Atos administrativos são espécies de um gênero grande de atos jurídicos. Mas esses atos jurídicos é porque são manifestações humanas da vontade, tá bom? Unilaterais e destinadas diretamente à produção de efeitos jurídicos. Aquilo que não é destinado a efeitos jurídicos ou que não tem efeitos jurídicos plausíveis, eu posso chamar de fato, tá bom? E aí eu já não chamo mais de ato. Essa é uma outra coisa que eu gostaria que vocês anotassem aí no caderno. Fato administrativo não é a mesma coisa que ato administrativo, tá bom? Também são coisas distintas. E fato administrativo não nos interessa para o estudo do direito administrativo. Fatos administrativos não nos interessam, então, para o estudo aí do ato administrativo. Vamos lá. O que os peculiariza, os que diferenciam no âmbito do gênero atos jurídicos, é o fato de serem manifestações ou declarações da administração pública, tá bom? Quando eu falo que é a própria administração pública emanando, eu sei se isso é um ato administrativo ou um ato jurídico, tá bom? Agindo nessa qualidade, ou de particulares investidos nas funções públicas que estejam exercendo prerrogativas públicas. E aí eu sempre chamo a atenção, quando a gente conversa sobre organização do Estado, sobre responsabilidade civil do Estado, o seguinte, o que eu chamo a atenção? Pessoal, a administração pública tem suas responsabilidades e pratica os seus atos, assim como todos aqueles que fazem as vezes da administração pública, tá bom? Professora, mas é um particular, um concessionário, um permissionário, um autorizatário, está fazendo as vezes da administração pública? Está prestando um serviço público? Está vestindo a roupa da administração pública? Se você me responder que sim, que faz as vezes da administração pública, ele também pratica ato administrativo, tá bom? Então, quando eu falar em administração pública, seja qual o tema for, eu estou me referindo à administração pública em si e todos aqueles que façam as vezes da administração pública, tá bom? Vamos lá. Coloquei já uma atenção aqui, um cuidado, porque ato da administração é diferente de ato administrativo, tá bom? Por que é diferente? Nós vamos, inclusive, estudar requisitos, atributos, classificações dos atos administrativos. E ato administrativo não se confunde com ato da administração, tá bom? Ato da administração não está correto. Ato da administração não é utilizado a classificação e nós não vamos andar nesse estudo. Eu preciso apenas que vocês aí conheçam o conceito do que é ato da administração. Então, vamos lá. A doutrina costuma utilizar a expressão atos da administração para se referir a atos em que a administração pública
pratica quando está despida das prerrogativas públicas, ou seja, ela atua em pé de igualdade com o particular. Ela tira a roupa da administração e está nua, despida das prerrogativas. Que prerrogativas, professora? Cláusulas exorbitantes, por exemplo, ou qualquer outra prerrogativa, como, por exemplo, a verticalidade. Nós sabemos que quando falamos em administração pública, funciona assim. Vamos lá. Aqui, em cima, nós temos uma pessoa chamada de administração pública, enquanto aqui embaixo nós temos os administrados. Ou os terceiros, para ficar mais fácil aí para vocês. Essa relação, perceba, não é horizontal, é uma relação vertical, de cima para baixo. E quem é que está em cima? Quem que está aqui? A administração pública, tá bom? Então, quando eu falo em regime jurídico administrativo, em que a administração pública pratica atos vestida da roupagem administrativa, tá? Eu falo que é uma relação vertical. Por quê? Porque ela está acima. Aqui eu aplico o princípio da supremacia. Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Aqui eu pratico aquele outro princípio sensível, que é a indisponibilidade da coisa pública, certo? Aqui eu tenho o que nós chamamos de cláusulas exorbitantes. Agora, quando a administração pública não está nesta relação, ela está despida da veste, ela está despida da roupa administrativa, ela está nua, ela se equipara ao particular para fins das tratativas. E acontece assim, ó. Vamos apagar aqui para facilitar para vocês. Acontece da seguinte forma. Vou até mudar a cor da caneta, tá? Espero que vocês consigam enxergar daí. Aqui, nesse tracinho, está a administração pública, praticando, claro, atos. E aqui, em pé de igualdade, está o administrado ou terceiros, tá bom? Particulares, para ficar fácil. Perceba, nós estamos numa relação agora horizontal, nós somos iguais. Claro, é a administração pública ainda praticando atos, só que são atos despidos do regime jurídico administrativo. Ela está locando, ela está adquirindo um bem, por exemplo, é um ato aí que se aproxima ou que eu posso aplicar subsidiariamente o direito civil, tá? Eu estou numa relação horizontal, portanto. E essa relação horizontal, ela está praticando um ato? Sim, é um ato, porém é um ato da administração. Se eu falo para você que é aquela relação diferente, que é aquela relação aqui, ó, aquela relação aqui em que a administração está em cima, que a administração pública está em cima e que os particulares estão embaixo, aqui eu aplico o regime jurídico administrativo. Aqui, isso aqui é um ato, mas esse é um ato administrativo e não um simples ato da administração, um ato que a administração praticou. Perceberam a diferença? Por isso que a matéria, o que tange aí o direito administrativo, o que é regido pelo direito administrativo, o que está no teu edital são atos administrativos e não atos da administração. Logo, os atos administrativos estão em relação de verticalidade, possuindo, portanto, todas as características a eles inerentes, como supremacia, indisponibilidade, cláusulas exorbitantes em algumas hipóteses, né? Bem como a aplicação de todos os requisitos, todos os atributos e toda a classificação. O que já não acontece aqui em ato da administração, porque aqui, ó, a administração está em pé de igualdade com o particular que ela está tratando, tá ok? Professora, isso cai em prova? Demais. Cai demais, tá? Vamos lá, então. Voltando aí na nossa tela, né, ao teu material aí de apoio, a doutrina costuma utilizar, então, atos da administração para se referir aos atos que a administração pública pratica, então, quando ela está aí despida, sem a roupa, está nua das prerrogativas públicas. Ela só está praticando um ato da administração, certo? Quando ela está atuando, portanto, em igualdade jurídica com os particulares, o que decorre, por exemplo, quando ela atua como agente econômico. Tranquilo? Os atos da administração
da administração, situação de igualdade, portanto, horizontalidade, são regidos predominantemente pelo direito privado, tá bom? O que é um direito privado, professora? O direito civil, por exemplo, se eu estou falando de um contrato, se eu estou falando em relação contratual, o meu direito privado que rege esta relação contratual, portanto, é o direito civil. Professora, e por que ato da administração é regida pelo direito privado? Porque os atos administrativos, como eles estão vestidos com a roupagem administrativa, eu utilizo o regime jurídico de direito público. A administração pública, ela pertence ao ramo, né? O direito administrativo pertence ao ramo do direito público, tá bom? Logo, quando eu estou vestindo a roupa da administração, ao direito público eu pertenço e ele eu aplico, tá ok? Tirei essa roupa, não pertenço mais a este regime jurídico público, aplico então agora a nova norma, né? Aplico a norma do direito privado, que por exemplo pode ser aí, se for um contrato, no meu exemplo, o Código Civil, tá bom? Vamos lá. Qual a diferença entre ato administrativo, então, ato político e ato de gestão? Nossa, professora, quantos atos? Eu matéria só conceito de ato administrativo, já me veio com ato político, ato de gestão. O que isso tem a ver? Tem muito a ver, pessoal. Quando a tua prova, aí teu edital, coloca para você ato administrativo, tá? Ela quer saber outros conceitos. E como ela te cobra isso? Numa questão de alternativas ou de verdadeiro e errado, né? FV, ela pede certo e errado, ela te dá um conceito, tá ok? Perguntando se esse conceito é verdadeiro ou falso. Se esse conceito se trata de ato administrativo, isso quer dizer, se você sabe o que é um ato administrativo, você já vai saber se esse conceito é ou não. Ou ela te pergunta ou afirma que isso não se trata de um ato administrativo, e aí, você sabendo que é outra classificação ou outro tipo de ato, consegue da mesma forma aí gabaritar a questão. Então vamos estudar aí a diferença de ato administrativo, ato político e ato de gestão, nomenclaturas então muito importantes aí para vocês que farão prova e têm a matéria atos no edital. Os atos administrativos, eles se caracterizam como manifestações unilaterais do Estado ou de quem lhe faça as vezes. Lembra? Quando eu falo do Estado, lembra sempre do Estado ou quem lhe faça as vezes. Sempre lembre disso, tá? Sob o regime jurídico de direito público, por quê? Eu visto a roupa pública. Se eu estou vestindo a roupa pública, qual é o regime jurídico que eu adoto? Público. Se eu, administração, tiro essa roupa pública, agora eu adoto direito privado, tá bom? Mas eu sou administração pública ainda praticando é privado que eu vou adotar? Eu não tirei a roupa? Tirei a roupa, eu estou nua, estou despida do direito público. Quem vai me abraçar agora é o direito privado, tá bom? Voltado, portanto, à produção de efeitos jurídicos, né? Criativos que criam, modificam ou extinguem, tá? Sendo tais atos passíveis de controle aí pelo Poder Judiciário. Quando eu falo que esses atos são passíveis de controle pelo Poder Judiciário, você já pode puxar uma seta aí, vamos lá. Tela branca para nós, atos passíveis de controle pelo Poder Judiciário, nós temos dois modelos que precisam ser estudados quando o assunto é esse. O primeiro modelo, eu vou chamar de modelo inglês, tá bom? Modelo inglês. E o segundo modelo, eu vou chamar de modelo francês. Modelo francês, beleza? Se eu estou falando em modelo inglês, eu estou falando, ou é a mesma coisa de modelo de jurisdição una, tá bom? Modelo de jurisdição una. E se eu trato de modelo francês... Inicialmente gostaria de pedir desculpas por interromper os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer um curso altamente competitivo, que eu tenho certeza que você vai ficar competitivo para a prova da Câmara Municipal de Várzea Grande. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos. Eu quero te ajudar. Eu quero transferir todo o meu conhecimento, todo o meu know-how na sua preparação. Professor, qual que é o diferencial da LAC Concursos? Cara, aqui na LAC Concursos é o único site que tem uma metodologia vitoriosa de estudos.
Aqui nós temos uma ferramenta chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concurso, no caso eu. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração por resultados, ou seja, todo dia você vai ter uma meta de estudos. Todo dia. Cada meta que você consegue cumprir diária, você dá um passo importante para a sua aprovação. E assim, ao longo do tempo, nós conseguimos ajudar centenas e centenas de alunos aprovados em concursos públicos. Bacana? Gente, Câmara Municipal de Várzea Grande, a melhor preparação está aqui na Lá Concurso, com o professor Lá, que isso eu garanto para vocês. Nós temos aí uma turma presencial também, uma turma VIP, com apenas 35 alunos. Se você quer se inscrever nessa turma, corra, cara, vai lá, clique aqui embaixo aqui para a gente fazer aqui a sua reserva de vaga, urgente, não deixe para depois. Tá certo? Temos a turma VIP para o cargo de técnico administrativo, apenas 35 vagas comigo. Essa turma aí, eu tenho certeza que a maioria dos aprovados serão oriundos dessa turma VIP, assim como foi o concurso da Limpurb. E nós temos o nosso curso online. Nós temos um curso online aqui, fantástico, que eu tenho certeza que vai te ajudar nesse concurso. Maiores informações, está o nosso WhatsApp aqui, tá? Vem falar conosco aí, aqui na Lá Concurso. Espero vocês.